apresentou para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, as atas originais das eleições, que o governo de Nicolás Maduro se recusa a mostrar. Essas atas oficiais apresentadas pelo órgão mostram que Edmundo Gonzalez venceu a eleição com 67% dos votos. De onde você tirou essa daí, Alemão? O Alemão que escreve, né, o que eu leio aqui, né, no TP. De onde que você tirou essa, a organização Carter que promove a democracia em todo o mundo? Se ela promove a democracia em todo, por que ela não promove aqui? Hã? Responda-me. Uhum. Ou então ela está trabalhando pra caramba, né? Tá tendo bastante demanda essa organização aí. Exatamente. Bom, mas diz que ela promove democracia, então quem sabe a gente não está na fila, né? E que atuou como observadora internacional das eleições presidenciais na VV, para quem não sabe, a VV é a Venezuela, apresentou para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, as atas originais das eleições, que o governo de Nicolás Maduro se recusa a mostrar. Essas atas oficiais apresentadas pelo órgão mostram que Edmundo Gonzalez venceu a eleição com 67% dos votos, enquanto Moraes Maduro teve 31%. O Centro Carter disse que recebeu as atas por meio de correio internacional, mas não esclareceu quem as enviou ou como foram obtidas. Professor, será que o Glenn Greenwald tem alguma coisa a ver com isso? Bem possível que tenha. E agora? E agora? E o Lula? E agora? Vai fazer o que ele está fazendo. Ele simplesmente ignora, faz de conta que nada está acontecendo e faz a exigência de que o governo apresente as atas. Curiosamente, é interessante porque o negócio é muito pior do que a fraude propriamente dito. Porque a fraude ela não se deu no processo, ela não se deu na auditagem, que a auditagem nem foi possível. Qual é o sistema? A ata tem um momento que teve muita confusão entre nós, aqui no Brasil em especial, que confundiam se a ata já era a auditagem conferindo com a... Não, é o boletim de urna que nem a gente tem aqui. A diferença que tem é que lá, na hora que eles apresentam a ata, eles apresentam diante de todos os fiscais dos partidos. Tá. E a partir dali fica configurado. Todos conferem, uma vez conferido, é pregado ou colocado uma cópia ali para disponibilizar, enviado para a contagem automática e para, no caso de auditagem, a diferença no caso, então, é que na Venezuela eles conferem e no Brasil eles talhaferem. Essa foi muito boa. Essa conferência é detalhe, não usa, e detalhe, com criatividade, que é possível que possam usar criatividade, mas o detalhe... Só não podemos cantar Chico Buarque. Não pode mesmo. Não. O detalhe é que essa conferência foi feita. E onde que ocorreu a novidade? A oposição, registrou as atas em todas as urnas ou os lugares em que eles estavam ali fazendo a verificação. Por isso que quando o governo recolheu, ele passa para o CNE, o CNE disse, bom, eu vou entregar, mas eu não posso entregar tudo, porque houve um problema de hackeamento, atrapalhou tudo. Mentira. Porque as fotos foram feitas e uma das exigências para o Maduro é de que ele apresentasse as atas desagregadas. O que significa isso? Não é a ata de um grupo de uma região, ou seja, a somatória. Cada sessão ia apresentar a sua ata para que pudesse ocorrer a conferência, uma vez que a conferência, todos os lugares foram fotografados ou foram registrados pelos opositores. Então, os opositores têm as atas originárias e eles copiaram, eles falaram, aqui está, essa é a razão pela qual tanto o Centro Carter quanto a ONU receberam essas atas reais, fotografadas, ou seja, fotografias e confirmados por vários, dizendo, é legítimo o que foi apresentado aqui. E o governo Maduro não está apresentando nada. Então, na realidade, não é uma fraude, é um roubo.
Ele nem fraudou, fazendo de conta, vamos desviar, vamos fazer com uma sessão que esteja errada aqui e ali. Não, não. Ele está dizendo, ele lembra... Porque na Venezuela, se você desviado, você vai preso. Não, exatamente, porque a origem deles é outra. Mas sabe o que ele lembra? Para encerrar, é como nós vivemos aqui no Brasil na década antes da Revolução de 30. A revolução que teve na década de 20 do Rio Grande do Sul, ela decorreu da seguinte razão. Quando o Borges Medeiros estava lá, ele teve a eleição, vieram passar o resultado das eleições para ele. Sabiam-se que o Borges tinha perdido, só que o Borges é o sucessor de Júlio de Castilhos, desde a morte de Júlio de Castilhos no final do século XIX e início do século XX. Ora, ele sucedeu e ficou 20 anos no poder, e lá era só fraude que acontecia. Quando e o Getúlio Vargas foi um dos caras que foi, quando eles estavam indo ali, aí o Borges Medeiros, lendo o jornal, disse assim, sei que vocês vieram me cumprimentar pela eleição, pela vitória. Todos sabiam que ele tinha perdido, inclusive o Borges. Deram as costas e fraudaram. Roubaram a eleição. Por isso que começou a Revolução na década dos 20, 23, lá no Rio Grande do Sul. Por que eu estou citando e fazendo essa comparação? Porque o que me parece é que a Venezuela só vai conseguir suportar e sair dessa ditadura se passar por um processo revolucionário tal qual aconteceu ali. Porque não tem mais alternativa. E o Lula, que está mostrando todo o seu caráter, está fazendo de conta que nada aconteceu. Porque ele exige duas coisas. A apresentação das atas. Mas ele não aceita nenhuma ata que não seja apresentada pelo governo. Significa o quê? Ele vai deixar como está e que se dane. Porque queira ou não queira, todo mundo vai esquecer. Já vai acontecer uma nova guerra, no Brasil vai entrar mais problema na América Central, que todo mundo acostuma com a desgraça do povo venezuelano. Agora, deixa eu fazer uma coisa, que fica grudando a coxa aqui no negócio do assento. Eu vou colocar isso aqui, porque dá umas grudadas. Eu não sei, o Cid Moreira devia sentar em banco de pau, porque... Ou era um acolchoadinho, porque essas coisas meio plásticas, fica grudando a coxa. Aí, agora melhorou. Aí fica suando. Essa coxa de gordo é uma merda, né? E os Estados Unidos, eles voltaram a fazer negócio com a Venezuela sob Biden. Em razão do petróleo, certo, Luiz Arthur Nogueira? Certo. Acabou-se tudo agora? Petróleo, que aliás está em alta hoje, de novo, mais 5% por conta da crise lá no Oriente Médio. Pavinato, os Estados Unidos, eles também fingem que querem uma solução para a Venezuela. Essa que é a grande verdade. Porque embora eles sejam contra a ditadura de Maduro, eles sabem que se não houver uma transição pacífica para que a oposição assuma o poder, nós teremos, por exemplo, uma guerra civil na Venezuela, e aí não interessa aos Estados Unidos que aquele país imploda do ponto de vista literal, e aí o petróleo deixe de ser extraído. Como é que tem guerra civil num país sem população armada? Pois Fala pra mim. É impossível, né? Teria que ser na base do soco. Vai ser, Zé, o Datena vai ensinar o povo a usar cadeira? A cadeirada é um bom caminho. Agora, Pavinato, eu queria fazer aqui uma sugestão ao Centro Carter, não é isso? Organização independente que promove a democracia em todo o mundo. Minha sugestão, que o Centro Carter venha auditar o sistema de distribuição de processos do STF. Vamos fazer uma placa, lembra que o povo fazia no futebol? Galvão, filma eu. Vamos fazer assim, Carter, olha eu. Né, Geisiane? A gente tem que fazer, olha o Brasil, olha o STF. Eu acho que isso daqui, esse caso da Venezuela, me fez pensar sobre como a gente nós não podemos desistir das nossas pequenas batalhas, mas também nós não podemos nos iludir achando que uma única ação, aliás, mude todo o cenário. Porque o que eu estou vendo aqui é que a maior preocupação, internacionalmente falando, o que reverbera na imprensa, é quem foi que enviou o documento, quem foi que deu a informação e, mais uma vez, não a preocupação com o que a mensagem diz. Que a gente sabia que, muito provavelmente, o Maduro não tinha ganhado, já era sabido, assim, o documento só está ali atestando algo que a gente já sabia, ele não ganhou. Esses 31%, professor, eu fiquei pensando, deve ser só o braço coercitivo dele, né? São os militares que votaram nele, esses 31%, isso não é população, são os militares, é o braço coercitivo. Então, a gente já sabia disso, mas a preocupação que reverbera na imprensa é quem foi que vazou essas informações. E aí a gente volta àquilo, como não foi o governo venezuelano, a ditadura venezuelana, que colocou luz nas atas, ele não vai ter legitimidade. Então, o que parece é que as pessoas se fazem meio de bobas mesmo, que existe o problema, existe a ditadura, mas todo mundo dá meio, o documento não é oficial, talvez não seja isso. Então as pessoas meio que fazem de boa. O caso da Venezuela, ele é
talvez exija uma medida radical, mas principalmente nos deixa assustados aqui no país, porque a gente sabe que aqui a gente tem ditadura do judiciário e a gente sabe que tem um silêncio muito grande, muito conivente com tudo que acontece na Venezuela. Então, a minha preocupação é, 2026 a gente vai conseguir ter eleição? Como é que isso vai funcionar aqui no nosso país, já que quem senta na cadeira do executivo é o Lula e o Lula apoia tudo que acontece na Venezuela? E aí, Marcelo Bella, e agora, quem poderá nos defender? Na realidade, a história se repete. Infelizmente, um povo que não conhece o seu passado não consegue construir o seu futuro porque repete os erros que a história vem demonstrando. Getúlio Vargas, ele se suicida como ditador. Ele se suicida como ditador. E esse é o fim de todos os ditadores. Nicolás Maduro já tem uma proposta nos Estados Unidos, através do parlamento americano, de aumentar o prêmio por prisão de Nicolás Maduro, vivo ou morto, para 100 milhões de dólares. Isso mesmo que o senhor e que a senhora ouviu. 100 milhões de dólares. Esses 100 milhões de dólares, sabe quando começa uma revolução num país para uma guerra civil de um povo desarmado? Através daqueles que detêm armas, que são exatamente as forças públicas de segurança. Isso aconteceu em São Paulo, por exemplo, na Revolução Constitucionalista, onde aqui as forças de São Paulo se rebelaram contra a falta de lisura do governo do ditador Getúlio Vargas. Então, não há ditador que não foi retirado morto do seu cargo, ou por morte de doença, ou morte provocada por assassinato ou suicídio. Você vê que loucura você falou. Na Revolução Constitucionalista contra os desmandos da ditadura do Vargas, quem é que favoreceu o Vargas? O mineiro. Quem é que está favorecendo Alexandre de Moraes hoje e Lula? O mineiro. Pacheco, ele está... Olha como a história se repete, de fato. Olha que engraçado. O povo mineiro é um povo maravilhoso. O povo é maravilhoso, mas tem uns lá que pela madrugada. Não tem culpa de alguns. No caso dessas atas que foram enviadas pelo correio a essa instituição independente, a Carter, aqui no Brasil nós tivemos um fato muito interessante. Durante o governo Dilma, foi aprovado o comprovante eletrônico da urna. E depois, com a mudança de ventania para o outro lado, aí não se aprovou mais, e o mesmo que aprovou disse que não aprovaria mais em função dos altos custos em relação a nós auditarmos as nossas urnas. Então, sim, tem que haver comprovante, porque o comprovante físico, ele dá possibilidade para que a gente possa auditar as urnas de forma popular e imediata. Lá nos Estados Unidos, muita gente critica como é feito, porque você pode votar pelo correio e tudo mais, mas é uma forma de poder auditar. O papel é inquestionável. As urnas são hackeáveis. Então, com isso, o papel jamais vai mentir. Na Itália é assim, a gente recebe a cedulinha em casa e vota. E põe lá no consulado e vai para a Itália. Muito bem. Quando isso acontece, você consegue fazer a comprovação. Nicolás Maduro, narcoterrorista, narcotraficante de um narcoestado, procurado vivo ou morto nos Estados Unidos. É um país que, infelizmente, está refém de narcotraficantes. Venezuela do passado, infelizmente, não existe mais. Vamos torcer pelo povo venezuelano para que Nicolás Maduro seja recolhido por Deus o mais rápido possível. Uma recoleção de tudo, porque isso é tudo muito importante aqui. Prestem atenção nisso. Narco-país, a Venezuela. Ontem, o que a gente discutia aqui? Narco-estado brasileiro. Que a gente vê a rainha do tráfico gozando do benefício da prisão domiciliar, porque é mãe, mas a cabeleireira, porque pichou não, escreveu com um batom uma frase de um ministro do STF, não tem esse direito. Nós vimos que o CNJ, ao invés de cumprir as suas funções, ele está preocupado em esvaziar das cadeias e encerrar os processos contra pessoas que se enquadram nesse avanço, nesse abuso do STF contra o Legislativo, que foi a partir do momento em que ele descriminalizou, sem poder descriminalizar,
o porte de até 40 gramas de maconha ou tantas folhas fêmeas para uso pessoal. E assim você possibilita criar-se um iFood da maconha. O traficante ele vai gastar menos com advogado, ele vai ter menos queda na mão de obra, você vai favorecer um setor que afeta a população de uma maneira maléfica tanto quanto o jogo do tigrinho. Mas daqui a pouco vai vir uma decisão pelo princípio da isonomia, se pode maconha, por que não pode o cachimbo de crack? Por que não pode o saquinho de pó? A gente viu a operação da Polícia Federal de apreensão de centenas de milhões de reais do narcotráfico para garantir a eleição de candidatos nessas eleições. O dinheiro foi apreendido, mas os narcotraficantes não. E ao que tudo indica, o Brasil, se já não é, caminha para ser um narco-estado. E só um acréscimo da questão da auditagem. Vale lembrar que em 2019, se eu não me engano, se foi 2019, foi perto, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou que a urna eletrônica imprimisse o voto. Sim. Mas, apesar de aprovado pela Câmara, pelo Senado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Gilmar Mendes do STF disse que essa medida era inconstitucional. Sabe-se lá Deus por quê. Professor. O mais chocante nisso que você falou, o ministro Gilmar Mendes tentou, de alguma forma técnica, que eu discordo, tá? Mas outros ministros tentaram alegar que os recursos que seriam necessários para colocar a impressora na urna eram inadequados, que ia chegar na casa de R$1 bilhão ou R$2 bilhões. E, curiosamente, logo depois, os recursos para as eleições dados aos partidos chegou a 4. Ou seja, assustadoramente não tem nenhuma justificativa. Vou pegar um elemento do que o Marcelo trouxe e do que o Arthur trouxe sobre um povo desarmado e a rebelião. Por que eu citei o fato? Parece que só realmente uma rebelião. Mas a rebelião, Marcelo, terá que vir das Forças Armadas, porque o povo venezuelano foi desarmado em 2015 por uma medida tão estapafúrdia quanto a que foi feita aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil foi feito um plebiscito, ou foi um referendo? Foi um referendo. Foi feito um referendo e, neste referendo, o povo disse que queria o direito de portar armas e foi cassado o direito do povo de falar aquilo que ele quer, porque o povo decidiu. Lá, em 2015, eles fizeram uma campanha de desarmamento para retirar as armas dos cidadãos, porque chegaram à conclusão de que havia quase 30 milhões de armas distribuídas. O que eles não falaram foram duas coisas. A primeira delas, que essas armas foram distribuídas para a população em 2002 pelo Hugo Chávez. Quando tentaram derrubar o Hugo Chávez, ele armou o povo e ali se espalhou. E logo depois, sabe mais o que foi feito? Que ele também escondeu? Que a arma que foi devolvida em 2015 foi a arma do cidadão que ficava sob perseguição do braço armado do Estado, porque os marginais ficaram. E eles não apenas ficaram, como recolheram parte significativa de armas que foram dadas para as milícias bolivarianas e espalharam entre eles. O povo está totalmente desarmado. Por isso, só uma rebelião por parte das Forças Armadas que poderá derrubar o Maduro. Mesmo porque os seus aliados aqui estão dando suporte gigantesco para ele. Dentre eles, Sua Excelência, o presidente da República do Brasil. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração
assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.